pessoal, dando continuidade ao último módulo do curso Fotografia Digital do Entusiasta ao Profissional, quero falar com vocês agora detalhando um pouco mais sobre alguns aplicativos. Então, para começar, o que talvez é o mais famoso, o mais conhecido aplicativo para edição de imagens, o Photoshop. O Adobe Photoshop, que pelo nome é da empresa Adobe que desenvolveu esse software. Ele tem versões disponíveis para Windows e para macOS, que é o sistema operacional dos computadores da Apple, e funciona também em computadores Windows. Ele não tem versões nativas para computadores com Linux, mas existem alguns softwares que fazem com que você consiga executar o Photoshop usando um computador com sistema operacional Linux, que é um sistema operacional de código aberto, é um sistema operacional livre. Então, ele tem uma versão freeware, ou seja, uma versão que é gratuita para testes, que tem um período limitado de tempo. Você pode baixar, usar por aquele período limitado e depois você precisa pagar para ter uma licença. Para poder continuar usando, você precisa pagar e comprar uma licença do Adobe Photoshop. Ele é muito conhecido por ter sido um dos pioneiros no mercado de edição de imagens e por ser um dos softwares mais conhecidos de edição de imagem. Ele tem muitos recursos. Então, com o Photoshop, você tem no próprio Photoshop uma série de recursos para editar cores, luz, contraste, brilho, para fazer várias alterações nas imagens, para colocar texto. Há uma série extensa de recursos que você pode utilizar na edição, e além dos recursos que vem no próprio Photoshop, ele também tem espaço para alguns plugins, para alguns recursos externos que podem ser instalados no Photoshop, alguns scripts e alguns outros softwares adicionais que rodam em paralelo com o Photoshop e que servem para editar e para trazer recursos adicionais ao programa. Então ele é o programa mais conhecido e é o programa mais complexo, mais completo, e também é um pouco mais complexo. Por ter tantos recursos, ele é um pouco mais detalhado, então eu preciso um pouco mais de tempo para poder dominar todos os recursos do Photoshop e fazer edição de imagens. Mas ele é o software mais conhecido e um dos mais completos do mercado. Tem também o Lightroom. O Lightroom é um desses softwares que são complementos do Photoshop. O Lightroom é um software também da Adobe que se complementa ao Photoshop, funciona para Windows e para macOS, e ele é agregado ao Photoshop e ele tem alguns recursos adicionais para trabalhar mais detalhadamente luz, cor e contraste. Então você consegue fazer mais efeitos de luz, de flare, de cor, trabalhar com alguns recursos adicionais para restaurar a cor de fotografias, para trabalhar um pouco mais de luz, efeitos com luz, lighting painting. Você consegue trabalhar tudo isso melhor dentro do Lightroom, porque ele é um software adicional para o Photoshop que trabalha especificamente luz e os efeitos e consequências desse trabalho de edição da imagem a partir da luz, pensando na luz. Então, o Photoshop é o principal e o Lightroom também é um software bastante interessante que trabalha em conjunto com o Photoshop. Nas possibilidades gratuitas tem o Photoscape. O Photoscape é um software bem mais simples, ele tem alguns recursos básicos com algumas funções pré-definidas, você não precisa ter tanto conhecimento técnico para poder fazer algumas edições no Photoscape, porque ele tem pré-definições. Então você clica no botão, seleciona um tipo de filtro, um tipo de efeito, e ele já faz todas as configurações de contraste, de iluminação, de brilho, tudo automaticamente. Então, saturação de cor, tudo isso ele faz com poucos cliques. Ele tem algumas pré-definições e recursos básicos que você pode utilizar também na sua foto, para poder editar a sua foto. Ele está disponível para Windows e para macOS, que é o sistema operacional da Apple, e ele é gratuito, então você pode baixar, testar e ir aprendendo, lendo alguns tutoriais na internet para poder aprender e desenvolver melhor suas habilidades com o Photoscape. Ele é básico, ele é mais recomendado para você que é iniciante, para que você que não tem tanta familiaridade com as ferramentas digitais e ferramentas de edição de imagem, e ele, por ser gratuito, pode ser um recurso que quebra um galho bom na hora de fazer algum ajuste na sua foto. Para smartphones e tablets, eu recomendo o Snapseed. O Snapseed ele é um software também gratuito, ele é um aplicativo gratuito que funciona nos smartphones com o sistema operacional Android ou iOS, que é o sistema operacional da Apple, que funciona no iPhone e no iPad. Então você pode utilizar no seu smartphone com Android, no seu tablet com Android, instalá-lo gratuitamente. Você vai no
no Google Play, que é a loja de aplicativos do Google, a loja de aplicativos do Android, ou na App Store, na App Store, que é a loja de aplicativos da Apple, e baixar para o seu tablet ou para o seu smartphone e utilizar o Snapseed. Ele é um aplicativo gratuito e ele é muito completo. Pensando nos recursos para smartphones e tablets, para dispositivos móveis, ele tem muitas funções de edição, tem alguns filtros prontos, tem possibilidade de você mexer com saturação, com cor, com brilho, com contraste. Você pode controlar o gráfico de cores para poder diminuir um pouco determinada cor, aumentar a saturação de outra cor. Ele tem recursos bastante completos e você pode cascavilhar e ler alguns tutoriais na internet também para poder aprender a utilizá-lo da melhor maneira. Ele é um aplicativo realmente fantástico, porque tem muitos recursos disponíveis para que você possa utilizar, e é um aplicativo gratuito para você utilizar no seu smartphone ou no tablet. Então ele é um aplicativo bem completo, pensando em dispositivos móveis que você pode utilizar gratuitamente. Recomendo o Snapseed. Além do Snapseed, tem outros aplicativos para fotos. Tem o famosíssimo Instagram, que foi comprado pelo Facebook há algum tempo, alguns anos, e ele está disponível para smartphones e tablets com Android ou iOS. E ele é gratuito também, e a grande funcionalidade do Instagram é porque ele é uma mídia social. É um aplicativo que é uma mídia social também para compartilhamento de fotos e de vídeos curtos. Então você pode acompanhar fotógrafos que utilizam o Instagram, que fazem fotos nos seus smartphones ou que fazem fotos em suas câmeras e que postam lá no Instagram através dos smartphones. Mas o Instagram ele é focado em fotos feitas em smartphones e tablets. Então pode ser uma experiência muito interessante conhecer trabalhos de fotógrafos, de profissionais que lançam o seu olhar educado, que lançam um olhar bastante apurado através de recursos simples dos smartphones e dos tablets, porque, como a gente falou desde o início do curso, é possível sim, com a reeducação do olhar, fazer fotos melhores com o equipamento que você tem em mãos. Então, o Instagram ele é muito interessante por isso, e a grande característica pela qual o Instagram é conhecido é pelos filtros. O Instagram tem alguns filtros pré-definidos que ficam disponíveis no aplicativo. Você faz uma foto, ou você faz um upload de uma foto que já está no seu smartphone, e você pode postar essa foto, essa imagem, aplicando um dos filtros disponíveis, ou girar um pouco a imagem. E a outra característica do Instagram também é que as fotos são sempre quadradas. Então você pode utilizar o Instagram e postar as fotos que você faz com seu smartphone e mostrar um pouco do seu olhar para o mundo, e divulgar um pouco do teu trabalho, um pouco da tua experiência fotográfica, e seguir outras pessoas, trocar ideias, compartilhar informações com outras pessoas. Existem grupos também no Instagram que são os Instagrammers. São pessoas que fazem fotos, são fotógrafos que se dedicam à fotografia no Instagram. Então tem grupos de discussões, várias cidades têm grupos físicos que as pessoas se encontram, fazem saídas fotográficas, safaris fotográficos para poder fotografar lugares, pessoas e compartilhar essas fotos. Então é muito interessante também, se você se empolgar no Instagram, você procurar esses grupos para poder compartilhar as suas fotos e compartilhar um pouco do seu olhar entre os Instagramers da sua cidade, do seu estado, e compartilhar experiências mesmo. Então o Instagram é uma plataforma muito rica quando se fala em fotografia, porque tem a interação social. Você pode compartilhar informações, seguir o trabalho de outras pessoas, ter inspirações a partir do trabalho criativo de diversas pessoas ao redor do mundo, e também compartilhar o seu olhar e um pouco do teu trabalho, talento e técnica utilizando o teu smartphone ou o teu tablet. E aí tem uma série de aplicativos que vem no bojo do Instagram. São aplicativos que vieram para poder ajudar, para dar efeitos novos, que você pode construir essa foto, editar essa foto outros aplicativos e exportá-lo direto para o Instagram. Um desses aplicativos é o InstaSize. Ele também está disponível para Android e iOS, é um aplicativo gratuito, e ele tem alguns recursos de edição da imagem. Entre os principais recursos que o InstaSize tem, ele te dá a possibilidade, como as fotos do Instagram são sempre quadradas, então você pode diminuir a proporção da imagem para que, mesmo que ela fique reta, o InstaSize te permite preencher uma área de baixo e uma área de cima com o fundo branco, que é o fundo padrão do Instagram, e a foto, você não precisa cortar a foto, você apenas redimensiona a foto para conseguir postá-la inteira no Instagram. É uma das principais funções, é redimensionar imagens que não são quadradas para não precisar cortar nenhum detalhe e conseguir postar no Instagram. Além disso, o InstaSize ele fornece como se fossem mosaicos, então são
modelos, são modos prontos para que você consiga encaixar mais de uma foto e postar mais de uma foto junta, em um conjunto, como se fosse um conjunto de fotos em uma mesma imagem a ser postada no Instagram. A grande sacada do InstaSize é brincar com o tamanho e com as possibilidades de imagens, de fotografias dentro de uma única imagem a ser postada no Instagram. Então você pode explorar os recursos do InstaSize dentro da sua navegação no Instagram, na postagem do seu trabalho no Instagram. Além do InstaSize, tem o InstaFishEye. Então, como o próprio nome sugere, é o Insta Olho de Peixe. Então, é um aplicativo que pega as suas fotos, que você já tem, pode fazer uma foto, já lançando sobre aquela foto um filtro olho de peixe. Então, o filtro olho de peixe faz com que a foto fique circular e que ela pegue uma área maior de visão. E o nome é olho de peixe justamente por conta do formato do olho do peixe. Então você pode utilizar muito o InstaFishEye, porque mesmo que você não tenha uma lente olho de peixe para utilizar como acessório no seu smartphone ou tablet, você pode usar um filtro que simula o efeito de uma lente olho de peixe e postar essa foto também no Instagram ou onde quer que você queira. Tem apenas para o iOS, que é o sistema operacional da Apple para smartphones e tablets, ou seja, é o sistema operacional que roda no seu iPhone ou no seu iPad. Tem o Circular. O Circular é muito interessante, ele não é gratuito, ele custa $2, né, R$1,99, e ele cria círculos, efeitos com círculos de imagens. Então, se você tem uma imagem que é reta, plana, você consegue como se fosse dobrar a imagem para fazer um círculo, como se você conseguisse dobrar. Só para dar um exemplo para vocês, eu tenho aqui esse lápis, é como se a foto fosse uma linha com esse lápis, e com o aplicativo eu consigo como se fosse dobrar esse lápis para que ele fique um círculo, como a lente desse óculos aqui. Então toda essa armação da lente seria o lápis, porque ele vira um círculo, e é isso que o Circular permite. Você faz uma foto e consegue editar para que a sua imagem vire um círculo, e você pode inserir alguns efeitos especiais. Então a grande sacada é fazer círculos, como se fossem planetas, as suas fotos, e dar alguns efeitos especiais. Então essa característica do Circular é muito interessante, porque você consegue criar imagens bem interessantes a partir das suas fotos, dando ao mundo o formato circular. E por isso o nome do aplicativo é Circular, por conta dessa raiz da ideia que é filtrar as fotografias a partir do círculo. Então, esses são alguns aplicativos básicos que você pode explorar, como eu falei na primeira parte desta última aula. A grande ideia deste módulo não é ensinar, até porque cada aplicativo demandaria um curso específico, em muitos dos casos, para ensinar a desenvolver as habilidades nesses aplicativos e a ensinar a mexer nos principais recursos. Então, esta aula, este módulo, é uma lista de alguns aplicativos que você pode utilizar a seu favor na hora de pensar a edição de imagens. Então, procure saber, vá no Google, procure saber mais sobre esses aplicativos, procure saber qual é o equipamento que você tem em mãos, qual é o computador que você tem, o sistema operacional que você tem, o sistema operacional do seu smartphone, do seu tablet, para saber o que você pode instalar. E o que eu recomendo sempre, baixe. Muitos desses aplicativos são gratuitos, então baixe os aplicativos gratuitos e teste. Vá fuçando, porque é com o exercício que a gente aprimora a nossa técnica. E a sua sensibilidade deve estar acima de tudo, porque no trabalho de edição você vai refinar aquilo que já foi bem feito na fotografia. A edição não deve, em hipótese alguma, substituir o exercício de reeducação do olhar ou substituir a prática e o exercício contínuo de revisão do olhar por um clique inovador, por um clique belo, por um clique sensível. O seu olhar fotográfico e a fotografia deve ser a base, e a edição deve ser um refinamento moderado do bom resultado que você já obteve exercitando as suas técnicas e habilidades e a sensibilidade na hora de fazer o clique da fotografia. Então tenha isso em mãos. Muito obrigado por ter ficado até aqui, por ter caminhado junto nesse período do curso Fotografia Digital do Entusiasta ao Profissional. Você pode sempre rever os conteúdos das aulas. Nós temos ainda mais uma aula ao vivo para poder encerrar, tirar as dúvidas e encerrar o curso. E
encerrar, na verdade, as aulas que são disponibilizadas, porque o curso continua, porque vocês podem rever sempre que quiserem durante o período do curso, e existe o grupo no Facebook para que a gente possa compartilhar muitas experiências e continuar aprimorando o nosso olhar e as nossas técnicas. Muito obrigado e até a próxima!